Bem, galerinha, vamos continuar a nossa aula e agora a gente vai falar sobre comunicação. Falar sobre comunicação é falar um assunto extremamente importante, um assunto que é sempre muito cobrado numa prova do Enem. A comunicação, ela foi um dos sistemas que acabou mais se desenvolvendo nas últimas décadas, por que não dizer nos últimos séculos. No mundo de hoje, a gente falar em comunicação é a gente falar, por exemplo, nisso, nessa relação que nós estamos tendo agora. Diante de uma pandemia, diante de uma situação em que nós não podemos nos encontrar de forma presencial, o que acontece? A gente acaba se utilizando dos sistemas de comunicação para que eu possa fazer com que vocês não sejam prejudicados nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Mas sempre a comunicação teve essa grande importância. A gente pode pensar, por exemplo, em momentos políticos anteriores em que vivemos no século XX, como por exemplo o totalitarismo, onde a propaganda era a verdadeira alma do negócio. Stalin. Звонки, как птицы, одна за другой, песни летят над советской страной. Детям на городов полей, жить стало лучше, жить стало веселей. Детям на городов полей, жить стало лучше, жить стало веселей. Дружна страна и растет, и поет, песнею новые счастье кует. Глянешь на солнце, и солнце светлей, жить стало лучше, жить стало веселей. Глянешь на солнце, и солнце светлей, жить стало лучше, жить стало веселей. Знай, Ворошилов, мы все начеку, пяди земли не уступим врагу. Силушка есть у отцов и детей, жить стало лучше, жить стало веселей. Силушка есть у отцов и детей, жить стало лучше, жить стало веселей. Хочется всей необъятной страной Сталину крикнуть спасибо, родной. Долгие годы живи, не болей, жить стало лучше, жить стало веселей. Долгие годы живи, не болей, жить стало лучше, жить стало веселей. Звонки, как птицы, одна за другой, песни летят над советской страной. Весел напев городов и полей, жить стало лучше, жить стало веселей. Весел напев городов и полей, жить стало лучше, жить стало веселей. Fidel Castro, Mao Tse Tung, esses grandes totalitaristas eram pessoas que falavam direto, propagavam direto suas ideias. Hitler, por exemplo, em seu governo, evidenciou muito essa questão da comunicação. Considerada por muitos o maior controle de massa já visto pela humanidade, o nazismo utilizou inúmeras ferramentas da publicidade para chegar ao poder. Filmes, documentários, jornais e anúncios que disseminaram o ódio pelo país eram os principais meios de comunicação na época. Tanto é que um dos homens mais importantes dentro da sua hierarquia política
era Joseph Goebbels, o ministro das comunicações, o ministro das propagandas, aquele que um dia disse bem assim, né? Se você repetir uma mentira várias vezes, ela se torna verdade. Hitler nomearia Goebbels como diretor do novo Ministério da Propaganda em 1933. O objetivo desse ministério era fazer a população alemã obedecer aos nazistas e adorar a Hitler. Para isso, eles recorriam a métodos distintos. A educação nacional do povo alemão será colocada nas minhas mãos, escreveu Goebbels, segundo a Enciclopédia do Holocausto do Memorial do Holocausto dos Estados Unidos. Para você ter ideia de como colocar na cabeça das pessoas a questão política era tão forte, e a propaganda virou um dos grandes instrumentos políticos desses grandes totalitaristas. Para não falar na ditadura brasileira, né? A ditadura era marcada justamente por uma questão de propaganda muito forte. A comunicação do governo era muito intensa, a ponto, por exemplo, de censurar determinados tipos de notícias políticas, só falando coisas boas da ditadura. Ah, meu Brasil, eu gosto de você. Quero cantar ao mundo inteiro a alegria de ser brasileiro. Conte comigo, Brasil, acima de tudo brasileiro. Oh, meu Brasil, eu gosto de você. Quero cantar ao mundo inteiro a alegria de ser brasileiro. Conte comigo, Brasil, acima de tudo brasileiro. Conte comigo, Brasil, acima de tudo. Comemore o Dia da Independência. Guerra Fria, por exemplo, né? É daí que surge, por exemplo, a internet. E aí a gente passa a ter, nesse contexto, a necessidade de se comunicar entre os militares de uma forma que o espião não percebesse. E a gente percebe, hoje em dia, diante disso, a importância das comunicações sendo um dos fatores que faz com que nós tenhamos grandes entraves políticos nos dias de hoje aqui no Brasil. Então, diante disso, falar de comunicação é falar de um dos assuntos geopolíticos mais importantes que tem. Isso para não falar do processo de globalização. A globalização, ela vem dando uma importância para as comunicações enorme. Não à toa, é essa globalização que vem fazendo com que as redes de comunicação se desenvolvam de uma forma assustadora. A integração econômica, cultural entre os países, né, só foi possível a partir do momento em que nós tivemos a popularização de diversas tecnologias. E essas tecnologias se popularizaram e se propagaram pelo mundo graças ao quê? Às redes de comunicação. Então, cada vez de uma maneira mais rápida e eficiente, a comunicação permite o contato entre as mais variadas partes do mundo. Sejam aquelas pessoas que estejam muito distantes, ou às vezes aquelas pessoas que estão muito próximas. Quantas vezes vocês já não se pegaram falando com pessoas que não estão tão longe assim de vocês? Ou, por exemplo, numa sala de aula, quando a aula está um saco, por exemplo. Pois é, meus queridos, isso mostra a importância da comunicação. Bem, mas voltando, por exemplo, para os dias de hoje, a gente pode dizer que a globalização, ela deu uma contribuição enorme para o quê? Primeiro, para o desenvolvimento do comércio internacional. A gente viu isso na aula passada. Sem a comunicação, o comércio internacional não seria possível. Principalmente quando a gente fala de bolsa de valores, por exemplo, dos grandes bancos, das grandes corretoras de seguro, de financeiras, das prestadoras de cartão de crédito. Ou seja, olha a importância para o capitalismo financeiro, que é o capitalismo que a gente vive hoje, tá? Do sistema de comunicação. E mesmo aqueles que defendem que hoje nós já vivemos o tal do capitalismo informacional, olha aí, informacional, da informação. Olha onde a comunicação entra como um dos pilares desse novo tipo de capitalismo que está para surgir ou já surgiu aí. Então,
sem dúvida nenhuma, a contribuição para o mercado internacional da comunicação é uma coisa impressionante. No meio técnico, científico e informacional, que caracteriza o período da globalização, uma série de redes permite a circulação de fluxos materiais, como pessoas e produtos, e de fluxos imateriais, como as informações e ideias. Essas redes permitem também a circulação do principal elemento que move o modo de produção capitalista, o dinheiro. Mas afinal de contas, o que é o dinheiro? O que chamamos dinheiro é a unidade contábil usada para a aquisição de bens e serviços, que existe comumente na forma de moedas ou cédulas. Moedas e cédulas são objetos materiais, físicos, que podem ser trocados manualmente. A diferença entre dinheiro e qualquer pedaço de papel é que ele possui lastro e credibilidade garantidos pelos bancos centrais dos países. Lastro é a garantia de que aquele dinheiro possui valor real e que tem poder de compra. Outra forma possível de dinheiro são os cartões de crédito e débito, que permitem a realização de compras através da conexão entre os estabelecimentos comerciais, as empresas responsáveis pela comunicação entre os estabelecimentos e as bandeiras, que alugam as máquinas, as bandeiras de cartão de crédito e os bancos. Com o advento da internet, muitas transações financeiras passaram a ser realizadas de maneira virtual, ou seja, em um clique podemos receber um pagamento e no clique seguinte efetuar outro, sem que tenhamos colocado as mãos nas cédulas. É sempre bom lembrar que para que as transações bancárias virtuais aconteçam, precisamos de uma rede material com computadores e acessórios, energia elétrica, rede sem fio ou a cabo, cabos de fibra ótica, antenas, satélites, servidores espalhados pelo mundo e, claro, os próprios bancos. E, mais importante, pessoas trabalhando para que tudo isso funcione. Atualmente, tudo está interligado em tempo real. Os bancos, as bolsas de valores, as empresas e os consumidores possibilitando a circulação incessante do dinheiro. A economia assume assim um caráter global e interdependente, em que uma baixa na Bolsa de Tóquio pode ser sentida do outro lado do mundo em questão de segundos. Para que a economia possa ter caráter global, os governos dos países se comprometem a proporcionar redes de infraestrutura mais fluídas à circulação do dinheiro. Mas, ultimamente, os estados nacionais capitalistas, que antigamente controlavam as atividades bancárias de seus países, vêm perdendo força para as grandes corporações financeiras, com a privatização dos bancos e o domínio de empresas transacionais sobre a economia e o território. Esta internacionalização dos capitais, facilitada pela tecnologia e pelo dinheiro eletrônico, acarreta um processo de diferenciação territorial, fazendo com que empresas multinacionais escolham os países para se instalarem de acordo com as condições favoráveis a cada etapa do processo industrial. Ou seja, a extração de matéria-prima nos países que dispõem dos recursos mais baratos e de leis ambientais mais fracas. A produção nas regiões que oferecem mão de obra mais barata e leis trabalhistas mais flexíveis. A instalação da sede da empresa nos territórios de maior densidade técnica. A venda dos produtos no mercado consumidor mais promissor ou mundialmente através do comércio virtual. Muitas destas grandes corporações multinacionais atuam em várias frentes, desde a produção industrial até a área financeira. A lógica da especulação financeira é gerar mais dinheiro a partir do dinheiro, sem necessariamente passar pela produção. Nesta lógica, os sistemas bancário e financeiro são os que mais vêm lucrando no atual contexto econômico, a partir dos juros, tarifas e especulação sobre o dinheiro das pessoas. Entre os que possuem renda suficiente para se inserir na economia, não há muitas alternativas além de confiar seu dinheiro aos bancos. No contexto da globalização financeira, se dá mais importância ao funcionamento do mercado e aos sucessos das bolsas do que aos investimentos em educação, saúde e no bem-estar da população, que deveriam ser os principais medidores da riqueza das nações. Diante deste quadro, como proteger e garantir os direitos dos cidadãos em um sistema que privilegia o lucro acima de tudo? Falamos também na aula passada sobre a expansão das multinacionais. E essas empresas multinacionais, elas jamais poderiam se expandir tanto se nós não tivéssemos
um sistema de comunicação eficiente, ou cada vez mais eficiente. A circulação de capitais, ou seja, a saída de empréstimos, lucro, pagamento de dívidas de qualquer parte do mundo, hoje é feito através de um celular, através do smartphone, né, como dizem, ou através de computadores. A circulação de informações, nossa, né? Isso está sendo muito usado, principalmente na questão do comércio. A gente tem a tal da obsolescência perceptiva. Obsolescência perceptiva é aquela obsolescência no qual nos enche de propaganda, nos enche de informações, dizendo que se a gente não tem aquele produto, nós não valemos nada. Nós não valemos nada. O que nos força a trabalhar para que a gente possa conquistar aquele produto. E isso faz com que a gente esteja sempre o quê? Comprando, porque a obsolescência perceptiva, ela não para. É quando a gente liga a televisão, é quando a gente liga o celular, é quando a gente entra na internet, é quando a gente escuta um rádio. Então ela está presente em todos os momentos da nossa vida. E sabe o que isso quer dizer? Hoje a gente vê mais de 3.000 propagandas por dia. Era a mesma quantidade de propaganda que a nossa bisavó via, certo? A vida toda. Então nos enche de informações, nos enche de motivos que fazem com que a gente estimule, que nos estimule, por exemplo, a estar sempre comprando, né? A estar sempre vendo a necessidade da gente consumir. Então, consumo é a palavra-chave para isso. Essa comunicação de informações, porém, ela vai ser responsável por fazer com que a gente se aproxime de quem está longe, mas que muitas vezes faz com que a gente se distancie de quem está perto. Isso é terrível, isso é um dos males que nós temos quando a gente fala em relação a essas comunicações. E vou mais além, não é só na questão do consumo, não. Nas questões políticas, hoje em dia. Nós estamos tendo aí uma CPI das fake news. Por quê? Porque, na verdade, a informação errada, ela pode fazer com que você pense de uma maneira diferente. A gente está vendo, por exemplo, hoje em dia, um massacre em relação à educação, um massacre em relação aos professores. O professor não trabalha também, não. O professor não trabalha nada, porque o professor não sabe o que está fazendo. Então ele entra em sala de aula e fica mais perdido que crente na fila da comunhão. Então o professor é outra raça que ele se cansa, mas não trabalha porque não sabe o que faz. É uma outra raça que não sabe o que faz e aí ele se cansa. É diferente. Obviamente o professor no Brasil, ele não sabe ensinar porque ele é burro. Você está entendendo? É burro. Porra, olha só. O sujeito que menos estudou na vida, sabe o que ele escolhe fazer no terceiro ano? Pedagogia. Quando dizem que nós somos responsáveis por fazer com que vocês, alunos, tenham uma opinião muito ligada à nossa. Nós manobramos massas. Nós manobramos vocês, alunos. Tá? Mas as mesmas pessoas que dizem isso e que dizem que nós, professores, não devemos estar falando de questões sociais, de questões políticas, são aquelas que nos manipulam através das chamadas fake news. Então a situação é essa. E isso mostra a importância que nós temos com a comunicação e a forma como a gente deve analisar todas as informações que nos chegam. Porque nem todas elas são verdadeiras, apesar de muitas fazerem com que a gente passe a ter uma opinião sobre aquela e faça com que a gente acabe propagando, por exemplo, a tal das fake news. Bom, comunicação em massa, né? Então a gente tem isso também. Esse tipo de aula que nós estamos tendo é uma comunicação em massa. Eu estou dando uma aula para não sei quantas pessoas, tá? Para mais de 100 pessoas. Então, isso representa uma comunicação em massa, assim como a televisão é, assim como o rádio é. Ao mesmo tempo, ela pode chegar a milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então, olha a força que a comunicação tem nesse contexto, tá? Além do mais, ela também vem sendo responsável por transformar paisagens. Ou seja, a paisagem ela vem sendo alterada à medida que há uma diversidade cada vez maior dos redes de comunicação, através de satélites que poluem o universo, poluem, tá certo, a nossa atmosfera. A
através de uma série de antenas que a gente vê por aí, através das chamadas fibras ópticas, das redes de comunicação que passam pelo fundo dos oceanos. Então, tá aí. Tá? Tudo isso tem a ver com a contribuição que as comunicações elas nos dão. Infelizmente, porém, toda essa importância que as comunicações elas têm, elas não estão sendo tão fortes ou tão importantes na diminuição das desigualdades sociais que a globalização promove. As redes de comunicação, elas também mostram que as informações, elas não chegam da mesma forma, nem no mesmo instante para todas as pessoas. Ela não ocasiona grandes revoluções socioespaciais. A comunicação, ela não é um instrumento ainda para diminuir as desigualdades sociais, infelizmente. Brasil, a gente pode dizer que as comunicações elas deram uma mudança significativa a partir do final da década de 90 e início da década de 2000. Ainda ali no governo de Fernando Henrique Cardoso, quando nós tivemos a privatização das empresas estatais, daquelas empresas que eram responsáveis pelas comunicações no Brasil. E aí essas privatizações fizeram com que essas empresas passassem a se organizar de uma maneira particular, com um órgão, a chamada Anatel, sendo responsável por regular isso. Porém, a gente sabe que aqui no Brasil, tá, e isso é a Anatel que diz, o próprio órgão do governo diz, que ainda estamos muito longe de ter um sistema de comunicação tão eficiente quanto os países mais desenvolvidos do mundo.